conexão. Pronto. Vamos deixar o pessoal entrar, tá, Vivi? Porque como tava ruim, é que eu acho que eu tava muito longe do roteador. Aí eu até mudei de lugar aqui. O pessoal tá entrando, seja bem-vindo. Deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui, tá, menina? Já vem. Eu já tinha compartilhado, né? Mas como a live caiu e essa aqui vai ficar gravada, eu vou compartilhar com vocês o Salmo 118, que diz assim: dei graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Em todo tempo, né, nós temos que ser grato ao Senhor. Só pelo fato da gente levantar todos os dias com saúde, né, com vida, já é um motivo para a gente ser grato ao Senhor. Hoje eu tenho aqui uma convidada super especial. Só eu e ela sabemos que não foi fácil. A Bíblia é tímida, mas o Senhor, Ele sempre trabalha no nosso coração. Principalmente quando Deus tem um propósito na nossa vida. Amém. E a gente se dispõe, né? Abre o coração para que Ele trabalhe e o Senhor trabalhe. E daí a gente não vive mais para a gente. É Cristo que vive em nós, né? Então a Bíblia está aqui, que ela é minha convidada para testemunhar a sua trajetória de conversão. Aquilo que o Senhor fez na vida dela. Então, Vivi, seja muito bem-vinda. Eu sei que Deus vai te usar, eu sei que tu tem algo da parte de Deus. Eu quero que você sinta à vontade, minha amiga. Estamos aqui a todos os ouvidos aqui para te ouvir. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos, né? Que estão nos assistindo. Paz do Senhor, Lu. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Como a Lu já falou, só eu e ela sabemos, né? Tudo que eu passei para chegar até aqui hoje, né? O inimigo, ele se levanta, né? Ele quer nos paralisar, né? Então, ele arma situações para fazer com que a gente desista, né, Lu? Eu relutei bastante, né? Para gravar essa live contigo. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu já estou aqui. E muitos já conhecem, né, o meu testemunho de vida, né? E hoje eu quero dividir, porque eu sei que através da live vai alcançar mais almas, né? Mais pessoas, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus, agradeço a ti, Lu, imensamente pelas tuas orações, as tuas palavras de encorajamento, né? Nunca deixasse eu desistir. Louvo a Deus pela tua vida sempre, porque eu sei que foi um presente lindo que o Senhor colocou na minha vida, né? Amém. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que tu é, né? E todos deveriam ter o prazer de te ter por perto, porque tu é um canal de bênção, um canal de bênção. E participar desse projeto, no início ali eu relutei, porque pela minha timidez, óbvio. Mas participar desse projeto com esse nome, Resgatando Mulheres para Cristo, tem muito significado para mim. Tem muito significado, porque eu fui resgatada por Ele. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor tirou meu esposo. Então, eu fui resgatada por Ele. Então, eu precisava participar dessa live, para contar um pouquinho mais do meu testemunho, né? E falar do meu... Eu tenho vários testemunhos, mas eu precisava falar desse de conversão, que foi um momento de resgate. E não é fácil, né? Muitos até pensam que é expor a vida, né? Para que expor a vida desse jeito? Mas é falar das maravilhas que o Senhor fez, né? É falar que tudo é possível, que a partir do momento que tu coloca as tuas necessidades aos pés dele, ele pode transformar, ele pode restaurar, sim.
E estar participando dessa live hoje, Lu, é confirmação de algo que o Senhor me entregou lá atrás, lá no início. O Senhor, ele usou um irmão para dizer que eu ia testemunhar o que ele ia fazer na minha vida. As maravilhas que ele ia fazer lá no início. Ele falou que ia me usar para falar das maravilhas dele e das bênçãos que ele ia fazer. Aos meus olhos, naquele dia, eu até duvidei, né? Quando o irmão falou para mim. Porque eu confesso que eu duvidei porque nos meus olhos o meu esposo ele não tinha mais jeito. Eu acreditava que eu nasci para viver daquele jeito mesmo. Que era aquilo que era reservado para mim. E testemunhar, quando ele disse que eu ia testemunhar para várias pessoas as maravilhas que ele fez, ainda duvidei mais ainda. Porque do jeito que eu era, que eu sou tímida. Duvidei porque nos meus olhos meu marido não teria jeito. E duvidei por esse motivo de eu me expor diante de várias pessoas e falar do que ele ia fazer na minha vida. Porque para as pessoas entenderem um pouquinho melhor de como eu via que era impossível eu fazer aquilo que o Senhor tinha falado para aquele irmão que ia fazer na minha vida. Assim que eu me converti, eu já era batizada e eu participei de um congresso das irmãs e a irmã me convidou para louvar o hino da harpa. E no meio do louvor, o microfone parecia que ia pular da minha mão e eu comecei a tremer muito, muito. E eu larguei o microfone e saí, deixei ela no púlpito sozinha, um pré-congresso de círculo de oração, igreja cheia. E eu deixei ela ali sozinha e fui embora, como se nada tivesse acontecendo. Para ver que nos meus olhos era impossível fazer aquilo ali que o irmão tinha entregue para mim, sabe, Lu? Sim. E outra vez, eu senti o desejo de testemunhar. Eu ia nos cultos e eu sentia um desejo enorme de falar as coisas que o Senhor já estava fazendo na minha vida, no início ali da minha caminhada. E eu sentia o desejo. E eu sei que eu fui para o culto decidida a dar o meu testemunho. E na hora lá travou tudo e eu vim embora e escrevi o meu testemunho e o pastor leu o meu testemunho para a igreja. Então, hoje estar aqui é um processo bem grande, né? Sim, com certeza. Com o passar dos anos, eu comecei a orar pedindo que Deus tirasse a minha timidez. Todas as minhas orações eu pedia que o Senhor tirasse a minha timidez. Eu oro até hoje. Eu podia fazer muito mais para Deus e eu não faço por causa da minha timidez. Só que eu fui entendendo, Lu, que ele não ia tirar a minha timidez. Foi passar os anos, eu comecei a buscar a face do Senhor, estar na presença dele e nada mudava. E eu estava deixando de fazer as coisas para Deus por causa da minha timidez. E eu comecei a orar diferente, que o Senhor ele me desse um espírito de ousadia. Então eu faço, ele me dá o espírito de ousadia, eu faço com a minha timidez mesmo. Glória a Deus. E assim, hoje eu não deixo de fazer nada para Deus por causa da minha timidez. Porque eu creio que quando o Senhor me escolheu lá atrás, quando ele marcou aquele encontro comigo lá há 12 anos atrás, ele sabia como eu era, né? Que eu era tímida. E ele me escolheu desse jeito. Então ele vai me usar desse jeito, porque é ele quem capacita, né? Com certeza. É ele quem nos usa. E quando eu penso em dizer não para Deus, por causa da timidez, eu lembro de tudo que eu passei. Eu lembro de onde o Senhor me tirou e de onde o Senhor tirou meu marido. E a transformação que ele fez na minha família. Hoje, por isso hoje eu venho contar, né, o meu testemunho. Não é um testemunho do meu marido.
Não estou contando o testemunho de outra pessoa, estou contando o que eu passei, né? Foi porque começou por mim. Eu achava que a transformação tinha que ser do meu marido porque ele era o usuário de droga, né? Mas não é assim. Meu passado, Lu, o meu casamento era um fracasso. A minha casa era totalmente destruída. Destruída por causa do vício que o meu marido tinha. Meu marido era viciado em cocaína. Os meus filhos, eles cresceram me vendo chorar quase todos os dias. Eles viam meu marido chegar totalmente alterado. Algumas noites ele nem vinha para casa. Eu lembro das noites que o meu filho mais velho ainda era criança, tinha 10, 11 anos. E ele saía pequenininho no escuro, atrás do meu marido nas construções, para trazer ele para casa. Porque ele não aguentava mais me ver chorando. Eu lembro que eles pequenininhos, porque na época eu tinha só eles. Eu não tinha as meninas. Eu lembro que eles chegavam, mãe, hoje tu não vai brigar, né? Hoje vocês não vão brigar, né? E aquilo ali me doía na alma, escutar aquilo dos meus filhos, porque ali eu percebia que não era só eu que não estava aguentando mais aquela vida. Meus filhos, eles também não eram felizes, eles também não aguentavam mais aquele lar, onde meu marido chegava, era briga, discussão, não tinha mais respeito, não tinha confiança. E eu me trancava no quarto deles e eu chorava muito. Muitas das noites, Lu, eu dormia no quarto deles. Porque como eles me impediam para não brigar, eu ia para a cama deles e eu deitava com meu filho mais velho e ali eu adormecia. Porque se eu fosse para o meu quarto, a hora que meu marido chegasse, nós ia brigar. Então eu deitava no quarto deles. O mais velho tinha 10, 11 anos, o outro tinha 8, 9. Eu lembro que eles passavam a madrugada toda na janela vendo se a moto dele ia chegar. Eu lembro que eu passava a noite toda perguntando, Senhor, por quê? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que meus filhos têm que passar isso? Eu não tinha entendimento, né, Lu? Que hoje eu tenho, que a pergunta não seria por quê. Seria para que eu estava passando por aquilo ali tudo, né? Hoje eu entendo. Eu fui entender bem mais tarde que ali eu já estava passando pelo processo da dor, de ser quebrada. Ali o Senhor estava me provando, né? Porque ele já tinha um encontro marcado comigo, que seria o dia do meu resgate para ele. E para a gente ser aprovada, a gente tem que ser provada, né? Confesso que muitas vezes eu mandei ele embora. E nessa noite eu lembro que eu disse que eu ia pedir ajuda. Só que não passou pela minha cabeça que eu não tinha entendimento nenhum. A ajuda que eu achei que eu precisava era médico. E naquele outro dia eu fui no posto e o médico me indicou um psiquiatra. E eu marquei esse psiquiatra, consultei, e daí veio as medicações. E eu lembro que numa consulta o médico pediu para ele ir junto e ele convenceu o médico que eu era louca, que ele não era usuário de droga, que era tudo invenção minha. Não era daquele jeito. Ele parava quando ele quisesse, ele não era viciado.
E quando chegou, eu comecei a tomar os medicamentos, foi o fundo do poço. Porque daí eu tinha aquilo ali em casa. Então, quando ele me incomodava muito, lembro que foi o último dia, assim, eu peguei aquele monte de medicamento que ele tinha subido e eu tomei 5 comprimidos para ansiedade e 2 antidepressivos. E nessa hora, quando eu tomei, eu comecei a sentir uma dor no estômago muito forte e vontade de vomitar. E eu corri do quarto para o banheiro e vomitei. Vomitei bastante. E tranquei a porta do banheiro e meu filho dizia: mãe, deixa eu entrar. Ô mãe, o pai já vai chegar. Deixa eu entrar, deixa eu te ajudar. E eu vomitei aquele remédio todo. Ali o Senhor já deu o livramento para mim. Porque se eu não vomitasse aquele remédio, talvez hoje eu não estaria aqui para testemunhar o nome dele. O que ele faria por mim. O meu filho, Lu, Deus colocou muitas pessoas na minha vida para me ajudar. Mas o meu filho mais velho, ele foi um anjo que sempre esteve comigo. Ele sempre carregou uma responsabilidade muito grande. Meu filho mais velho foi o meu suporte. O suporte que eu não tinha no meu marido, meu filho foi. Eu lembro das vezes que eu chorava, que ele tinha sumido o dia todo, a noite toda, e ele dizia: mãe, vai lá na tua amiga conversar um pouquinho para distrair. Aí, quem sabe, enquanto tu tá 10 anos, Lu. Ele, quem sabe, enquanto tu tá lá, ele chega. Eu lembro que muitas vezes eu estava no meu irmão e ele chegava correndo todo feliz. O pai chegou, mãe. O pai chegou. Então, ele fazia tudo para me ver bem, né? E muitas coisas foi ele quem evitou, porque Deus usou ele. Deus usava ele. O Eduardo é um presente de Deus lindo na minha vida. E quando eu me converti, o momento da minha conversão, Lu, foi depois dessa semana, que daí ele incomodou muito. Meu marido, assim, parece assim que ele se entregou totalmente. Naquela semana, tudo que ele tinha para aprontar, ele aprontou horrores. E eu chorava, eu dizia: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, por favor. E era uma sexta-feira que ele sumiu. No sábado, meu irmão, que na época era líder de adolescentes aqui com a esposa dele, ele veio aqui em casa e ele estava entregando os convites. E ele disse para mim: Viane, ele entregou o convite e disse: Viane, vai. Deus tem algo para ti. Eu peguei o convite, eu falei para ele: eu vou, mas confesso que para mim eu disse: capaz que eu vou. Jamais vou entrar na igreja de um crente. O que os meus amigos vão dizer depois que eu passei para crente? E eu peguei aquele convite e eu coloquei numa muretinha da minha cozinha. Só que naquele dia eu nem convidei ele, porque ele já tinha saído. E a gente foi para um churrasco à noite. E a casa nossos amigos tinha que passar na frente da igreja. E a gente foi para esse churrasco, começo de noite ali, e na época não tinha carro, passamos a pé, e o culto estava acontecendo. E meu marido foi e falou: que loucura, né? Para que essa gritaçada toda, né? Eu disse: é palhaçada. Só que no momento que eu falei isso, Lu, algo já me acusou. E eu fui para esse churrasco, eu voltei, quando a gente voltou já era madrugada, e eu fiquei com aquele barulho na minha cabeça. Aquele barulho que eu passei lá e eles estavam louvando, glorificando, ficou na minha cabeça e eu vim para casa. Eu lembro que lá a gente se divertiu,
a gente riu. Em casa a gente chegou na madrugada, brigamos bastante, porque aí ele deixava eu na festa e ele saía. E aquilo ficou na minha cabeça, aquele desejo de estar naquele culto. E no domingo, eu acordei, eu disse para ele, eu vi aquele convite, eu disse, André, vamos no culto. Ele assim, se tu quiser ir, tu vai? Tu tá louca? Eu não vou. Eu disse, vamos. Aí convenci ele à tarde e a gente foi. No primeiro dia, Lu, que eu fui, eu já tive um encontro com Deus. Eu já sabia que era aquilo ali que eu queria. Eu lembro que eu cheguei na igreja, as irmãs do círculo de oração vieram me abraçar e era um abraço, não era qualquer abraço. Eu me sentia acolhida, eu sentia paz. E eu lembro que eu vim embora desse culto e eu já estava com vontade de voltar. E na época, eu fui no domingo, só tinha círculo de oração na quarta. E eu já estava doida que chegasse quarta-feira, porque eu queria aquilo ali que eu senti no domingo. E eu falava para ele, André, tu não gostou? Ele assim, não, dá para ir de vez em quando, mas só de vez em quando. E eu tinha essa sede de ir. E eu comecei aí, eu ia mais que ele, né? Porque o Senhor, ele começou a obra por mim, era eu que precisava. Na verdade, Lu, eu sempre achei que era ele que precisava, mas quem precisava era eu, né? Os planos de Deus começou por mim, para depois começar na vida do meu marido. E só que ali, nesse dia, eu já entendi que eu queria aquilo ali para mim. Eu queria. Aí eu comecei a visitar mais a casa do meu irmão, porque na época ele era auxiliar da igreja, a esposa dele era líder de departamento, ela louvava na igreja. E eu queria estar só dentro da casa dele. Aquilo ali me trazia uma paz. Eu lembro que ele sumia, eu ia lá para o Everaldo, meu irmão, e eu já não ficava mais desesperada. Eu sentava no sofá dele, não precisava falar nada. Eu estava ali, eu estava sentindo a paz, porque eu chegava lá, estava cantando um louvor, estava tocando um louvor. Ali o Senhor já estava em processo comigo, né, Lu? E daí um dia, aí eu comecei a ir bastante, comecei a participar das orações do círculo de oração, ia só orar e depois ia embora. Comecei a ir em todos os cultos, ele não estava em casa, eu ia. E um dia eu falei para ele, André, eu quero tomar a decisão. O pastor me convidou para a gente conversar e a gente tomou a decisão de se batizar. Ele quer vir aqui em casa, quer conversar contigo. Ele disse, não, tu quer ir, tu quer passar para essa igreja, tu passa sozinha, eu não vou ser crente. Eu não vou ser crente. E eu continuei indo para os cultos, buscando. Eu tinha o desejo de ser batizada. Aí ele começou a se levantar contra mim. Aí ele começou a brigar bastante em casa. Quebrava as coisas, porque disse que eu estava louca. Ele não era viciado em droga. Ele não ia abrir mão de nada porque ele não era viciado em droga. E ele disse que não aceitava eu tomar aquela decisão de passar para crente. Ele dizia, não vais passar para crente, porque eu não vou deixar, eu não tenho que deixar nada, porque eu não sou usuário de droga. Esses dias, por essas semanas assim, foi bem difícil. Mas ali o Senhor, ele já estava pelejando por mim. Ali eu já não estava mais sozinha e eu já não ficava mais desesperada, sabe, Lu? Ele já se levantava contra mim, ele sumia. Eu já não sentia mais aquele desespero, porque eu já estava ouvindo a palavra de Deus, eu estava indo nos cultos e eu estava me alimentando daquilo. E eu já estava tendo mais sabedoria. Então eu comecei a entender que eu precisava mudar para poder ajudar ele. E daí o Senhor, ele colocou um anjo na minha vida, que foi o pastor dessa igreja. Ele foi essencial na minha caminhada, assim. Ele teve troca de pastor
E ele começou a me ajudar a visitar a minha casa, mesmo sem o meu marido, e começou a me instruir, me aconselhar. E eu sempre dizia, e ele sempre dizia para mim: Vi, lê Provérbios. Provérbios 14:1 vai dizer que a mulher sábia ela edifica sua casa e a tola ela derruba. E eu era a tola. Porque o meu marido chegava e eu queria brigar. E quando eu comecei a entendê-lo, que eu precisava mudar, eu precisava buscar. E era através de mim que eu ia conseguir levar o meu marido. Não era brigando, não era julgando, lançando contra ele palavras de maldição, que eu comecei a pedir a Deus que me transformasse, começasse a obra em mim. O tempo foi passando, eu e ele começamos a visitar, eu mais que ele, né? Eu comecei a ir nas orações, campanhas, ia nas campanhas que tinha do círculo de oração. Ali, as minhas atitudes de buscar a Deus, mesmo sem o meu esposo, de não desistir, levava meus filhos, arrumava os meninos e ia. O Senhor estava trabalhando na minha vida e através da minha vida ele já estava trabalhando na vida do meu esposo também. Só que eu não percebia. Eu lembro que ele chegava em casa e eu estava no culto. E ali ele já se sentia culpado. Porque eu chegava com os meninos do culto, os meninos contando como que era a igreja. Ali o Senhor já estava trabalhando na vida dele, né? Mas Jesus, ele começou o processo por mim, a mudança em atitude com ele. Eu já não conseguia mais brigar com ele. Eu já não conseguia sentir raiva quando ele sumia. Eu lembro que quando ele sumia, eu orava e eu pedia: Senhor, aonde ele estiver, incomoda ele, traz ele para casa, traz ele para mim. Do jeito que ele estiver, traz ele em segurança. Eu já me preocupava, eu já não tinha mais. Eu não sentia a raiva dele, sabe, Lu? Eu tinha pena, eu tinha compaixão, porque eu lembro que meu filho dizia: mãe, ele não tem culpa, né? É uma doença, né? Ele precisa de ajuda também. O meu filho, ele sempre quis ver o lado bom do pai dele. Sempre, Lu. Eu lembro que quando ele sumia e eu brigava, e eu falava do pai dele para ele, ele dizia: não, mãe, não fala assim, não. Não fala assim, não. O pai vai mudar. O pai vai mudar, sim. Não separa dele, não. Não manda ele embora, não. Ele vai mudar. Meu filho tinha 10, 11 anos. Então, eu aprendi a orar sem amaldiçoar ele, Lu. Porque de início eu só amaldiçoava. Eu dizia que ele não prestava mesmo. Tu não presta, tu não vai mudar. Tu não quer mudar. Eu falava para ele: tu não vai mudar, André. Tu não quer mudar. Mas quando eu comecei a mudar minhas atitudes, porque melhor que as palavras, Lu, são as atitudes que a gente tem. É as atitudes que a gente tem. Então, o Senhor, ele começou a fazer a obra na vida do meu esposo. Eu tinha um desejo enorme, Lu. Eu tinha 3 meninos na época. Eu tinha um desejo enorme de ser mãe de menina e ele sabia. Toda a gestação que eu tinha, quando eu ia fazer ultrassom, eu ficava triste quando dava que era menino. Porque o Senhor, ele conhece o coração da gente. E eu tinha um desejo. Eu lembro que a gente ia nas consultas com meus filhos e meu marido dizia assim: ó, tu não é uma pessoa invejosa, mas quando tu vê uma mãe de menina, tu fica babando na menina. Eu disse: é um desejo que eu tenho. É um desejo. E o Senhor, ele sabia disso. E quando esse pastor Lu, chegou em Palmas, que eu sempre falo que ele foi um anjo que o Senhor disse assim: ó, vai lá, naquele lugar, naquele bairro, que tu tem uma família para ajudar. E quando
quando eu conheci esse pastor, ele começou a frequentar a minha casa, que foi o pastor assim, ó, que não tinha hora. Ele não tinha hora para mim ligar para ele e pedir oração. Dele estar na minha casa, Vitor, indo aí. Ele não perguntava se podia vir ou se precisava vir. Ele ligava, Vitor, indo aí fazer uma oração por ti. Vitor, indo aí fazer uma oração pela família. Então, foi um anjo. Tanto que ele veio, ele me ajudou e depois o Senhor levou para outro lugar. Eu lembro que um domingo eu fiz um almoço e eu estava lavando a louça e a mulher dele disse assim, Vi, você está grávida? Eu disse, não estou grávida. Ela disse, você está grávida? Eu disse, não, irmã Socorro, eu estou tomando injeção trimestral. Ela disse, não, você está grávida de uma menina? Eu disse, não. Ela assim, recebe em nome de Jesus. E quando ele disse, aquilo ali ficou no meu coração, sabe? E como eu era nova convertida, né? Eu não tinha esses impedimentos de receber, né? De ter a certeza que era Deus que estava me dando ela, né? E eu lembro que 3 meses depois, que era o tempo que eu tinha que tomar a próxima injeção, eu comecei a sentir muita dor na barriga. E eu estava grávida. E quando eu falei para ela que eu tinha feito teste, ela disse para mim não fazer teste nenhum. E eu disse que eu fiz o de farmácia e fiz o de sangue. Deu que eu estava grávida. Ela disse assim, você ainda vai fazer a ultrassom para saber se é menina? Eu disse, vou fazer. Mulher de pouca fé, né? Graças a Deus não sou mais assim. E eu fui fazer, ela disse, não vai fazer ultrassom, e você está grávida de uma menina porque o Senhor te deu. Deus conhece o desejo do teu coração, Ele cuida dos detalhes. E eu fiz a ultrassom e deu que era menina. Então, foi através... Deus, Ele conhece tudo, né? O meu marido, ele sabia o desejo que eu tinha de ser mãe de menina. Com 4 meses de gestação, eu tive um descolamento de placenta, porque ele sumiu e eu sofri a madrugada toda, sangrei muito a madrugada toda. E como meus filhos, eu estava em casa sozinha com eles, pequenininho, eu fui para o quarto para eles não se assustar e fiquei sangrando a noite toda, esperando amanhecer para chamar alguém para pedir ajuda. Porque naquela época ele não tinha celular, né? E eu lembro que eu fiquei quietinha na cama tampada e perdendo sangue. E quando amanheceu, eu chamei meu irmão. E quando o meu irmão chegou para me levar para o hospital, ele já estava em casa. E aquele dia, Lu, eu fui falando para os meus irmãos, foi os meus 2 irmãos me levar. Aquele dia eu disse para eles que eu não queria mais. Que eu ia chegar em casa e mandar ele embora. Mas ali o Senhor já tinha mudado toda a nossa história. Nesse dia, Lu, nessa madrugada, eu clamei tanto, eu pedi tanto a Deus. Senhor, tu sabe que eu queria tanto uma menina. E eu queria ter ela com ele. Tu conhece o meu coração, tu sabe que eu lutei até aqui, só que eu não consigo mais ir entre a minha filha e o meu esposo. Eu escolho a minha filha. E eu lembro que eu fui para o hospital e tive esse descolamento. Ele mandou eu fiquei o dia todo lá. Cheguei 7 horas da noite e o médico falou para mim ficar em repouso total, que eu não podia ter nenhum estresse, nenhum. Era repouso total mesmo. Não podia sair de casa porque a minha casa tem escada e não podia descer escada, não podia subir escada. E quando eu cheguei em casa, ele me chamou e pediu ajuda. Ele disse, eu quero ajuda, eu sou dependente, eu sou viciado. Eu quero que tu chame o pastor e que tu não desista de mim. Promete para mim, Vi, que tu não vai me abandonar. Eu quero conversar com o pastor e eu quero conhecer esse Jesus que tu está conhecendo.
E eu chamei o pastor. E ele confessou ser viciado, dependente, e que queria aceitar Jesus, que queria ir no culto, no próximo culto que tivesse, e ele queria conhecer Jesus, queria ser batizado, e foi tudo para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui, Lu. Hoje eu e a minha casa servimos a Deus. Glória a Deus. Meu marido, naquele dia, Lu, há quase 12 anos, minha filha faz 12 anos em setembro, a Vitória, ela é uma Vitória. Ele confessou, ele sabia que talvez esse é o meu pensamento, mas Deus já sabia, né, Lu? Que precisou eu passar por aquilo ali para ele mudar, né? Não foi por causa de mim. Há muitos anos eu carreguei uma culpa, porque eu achava que a Vitória ela veio ao mundo com uma responsabilidade muito grande. Eu sofria muito olhar para minha filha. Quando eu via ela enferma, eu dizia, Senhor, ela veio com uma responsabilidade tão grande para o mundo de tirar o pai dela, porque foi através dela, né? Porque ele sabia que era o meu sonho, mas não, o Senhor, ele já sabia, Lu. Quando ele me deu ela, ele já sabia. Quando ele começou lá atrás, que eu nem imaginei que eu ia ter a Vitória, ele já sabia tudo que eu ia passar, porque ele cuida de tudo, ele sabe de tudo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, né, nós estamos aqui, meu esposo é auxiliar da casa do Senhor, né? Estamos caminhando ainda, né? Ainda somos bebê, 12 anos, não é muita coisa, né? Mas uma coisa que eu sempre oro e sempre digo para o Senhor que eu estou aqui. Tudo que eu tenho de melhor para oferecer para Ele, eu sempre vou oferecer. E tudo que eu tenho de melhor é dele. Porque eu sou falha, eu sou cheia de defeito. Mas o Senhor é Ele que me dá graça, é Ele que me dá a sua misericórdia, né? E para a honra e glória dele, eu estou aqui hoje contando esse testemunho para que edifique a fé de alguém. Porque eu sei que hoje muitas pessoas estão passando o que eu passei lá atrás. Para aquelas mulheres que têm esposo dependente de algum vício ou qualquer outra coisa, adultério, para tudo tem um jeito. E esse jeito é viver a vida com Cristo, aceitar Ele como o único e verdadeiro Salvador. Se eu continuar, eu sempre falo do meu esposo, ele também diz que se ele ficasse da forma que ele estava, hoje talvez ele não estaria vivo. Porque eu já peguei o meu marido com overdose, né? Sozinha em casa. Meus filhos já viram ele, mas assim, ó, tudo ali o Senhor já estava guardando, tudo ali o Senhor já estava preparando. Eu achava que eu estava sozinha, mas eu não estava. O Senhor sempre esteve comigo pelejando. E o deserto que a gente passa, o deserto ele nunca é feito para a gente morar nele, né, Lu? É para passar por ele, né? E depois a gente contar as vitórias. E eu louvo a Deus por tudo, por essa oportunidade. Louvo a Deus pela tua vida, amiga. Não desanima, continua esse projeto lindo, né? Que Deus te use poderosamente ainda mais, né? E é isso que eu tenho para dizer, querida. Vivi, agora me fez lembrar, estava falando do teu testemunho. Eu me lembrei quando a H estava sendo maltratada por Sara, ela fugiu. E Deus falou com ela naquele deserto, por que ela estava ali, né? E ela falou a situação. E ele disse para ela voltar, que era para se submeter, sua senhora. Quantas vezes a gente tem que, primeiro passo tem que ser por nós, a gente tem que voltar e se humilhar. Quantas vezes a gente quer mudança dos outros, mas a mudança ela tem que partir de nós, primeiramente. E H voltou. Ela voltou para sua senhora. E o Senhor
falou para ela que abençoaria a descendência de Ismael. E na segunda vez, Sara expulsa Agar. E Abraão está lá arrumando e coloca água para Sara, para Agar. E ali prepara ela para se despedir dela e do seu filho, Ismael. E quando eles estão lá no deserto, a água de Agar acaba. Meu Deus. E ela pensa assim, agora é o fim. Ela deixa seu filho embaixo de uma árvore e ela se afasta. Quantas vezes a gente vê situações na nossa vida que a gente fala, agora não vai dar mais certo. Como tu passou, amiga. Quantas vezes tu pensou em desistir? Só que na hora do desespero, a gente não vê. E a Agar, ela não viu uma fonte. Mas o anjo do Senhor abriu os olhos de Agar e ela pôde ver a fonte. Quando a gente se concentra muito no problema, a gente não vê a mão de Deus. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê a mão de Deus. O Senhor está o tempo todo conosco. Vive. Como Deus falou no meu coração através do testemunho. Hoje eu sei por que o inimigo lutou tanto. Para que você não viesse aqui testemunhar. Tu és uma bênção do Senhor. E eu creio que Deus vai te usar muito mais, como eu já falei para ti. O Senhor vai te posicionar nesses últimos tempos para que você seja bênção na vida de outras mulheres, de outras pessoas, porque muitos chegarão até ti para se aconselhar. Amém. E o Senhor colocará palavras na tua boca. Amém. Muito obrigada, Vivi, por ter aceito esse convite. Obrigada a vocês também que assistiram a live. Ela vai ficar aqui gravada. Eu também vou jogar lá no YouTube, para se você quiser assistir mais tarde, compartilhar essa live. Vivi, muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, Lu. Deus te abençoe. Obrigada pelo convite. Beijo, querida. Beijo. Paz do Senhor. Paz do Senhor.